E essa memória de trabalho é quase um bloco de notas, um rascunho, onde tu vai fazer uma anotação bem breve que tu não vai guardar pro resto da vida e que tu vai usar em seguida. Muitas boas-vindas ao Língua Ciência, um podcast sobre a ciência da língua e da linguagem, desde gramática e ensino de língua até cérebro e sociedade. Meu nome é Pietra Cassal Rigatti, pesquisadora da psicolinguística, divulgadora científica e professora de português e inglês. Eu faço divulgação científica da linguística no Instagram, na página Língua Ciência, desde 2019, e eu decidi começar o podcast para ter mais espaço para divagar com mais linguistas sobre linguística, nossos cotidianos e outras áreas das ciências. A linguística está em todos os lugares, no seu celular, no ônibus, no supermercado, na política, no entretenimento, na universidade e também no nosso cérebro. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostar, compartilha. Compartilhar conhecimento também é parte do fazer científico. E você pode deixar comentários no canal do Telegram. Recentemente, uma amiga me enviou uma reportagem do site Olhar Digital que tinha o seguinte título: Varredura cerebral revela código secreto, e código secreto estava entre aspas, por trás da memória de trabalho. E essa amiga lembrou que eu já estudei memória de trabalho e que eu podia ter interesse no assunto. E talvez você já tenha ouvido falar de memória de trabalho, ou ao menos ouviu falar em memória, de uma forma geral. Por isso, eu tô aqui hoje para falar sobre funções executivas, memória de trabalho, linguagem e essa matéria da Olhar Digital que foi baseada num artigo científico publicado recentemente. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre funções executivas. Depois eu vou explicar a memória de trabalho e, por último, eu vou falar do artigo que inspirou a matéria. Então, funções executivas são como ferramentas mentais para a gente fazer atividades. No mundo físico concreto, eu posso usar uma faca para cortar uma cenoura, usar um copo medidor para medir a quantidade de arroz que eu vou querer colocar na panela. Eu posso usar papel e caneta para anotar a lista de compras do mercado, para não esquecer. Se eu estiver costurando, eu posso usar uma lupa para auxiliar a colocar a linha na agulha. Elas são ferramentas que a gente utiliza para facilitar todo esse processo. E as funções executivas têm objetivos parecidos, mas elas são mentais. Exemplos de funções executivas são a atenção, a nossa habilidade de planejamento, nosso controle inibitório para não sair agindo de forma impulsiva, sem pensar nas consequências, a memória de trabalho também, entre outras. E essa memória de trabalho é quase um bloco de notas, um rascunho, onde tu vai fazer uma anotação bem breve que tu não vai guardar pro resto da vida e que tu vai usar em seguida. Tu precisa dela para fazer outra tarefa, mas talvez tu não consiga lembrar dela depois se tu não anotar. Talvez a anotação seja feita até tão rápido que fique difícil de ler depois, mas ali ela tá. Então a memória de trabalho é quase um bloquinho de rascunho. Um exemplo clássico de memória de trabalho é quando a gente está falando com alguém no telefone e essa pessoa pede para anotar o número de telefone, mas tu não tem nenhum lugar para anotar naquele momento. Só que a pessoa já tá começando a falar o número do telefone para ti. Aí tu sai correndo procurando papel e caneta ou outro telefone, qualquer coisa, um guardanapo, para tu conseguir anotar os números que a pessoa já tá dizendo para ti, enquanto ela tá falando. Então, enquanto você tá procurando papel para fazer essa anotação e a pessoa já tá cantando os números para ti, tu tá mentalmente repetindo esses números para não esquecer. Isso é um bom exemplo de memória de trabalho. Mas ela não é de fato uma memória em si. O nome memória de trabalho tem um foco na palavra trabalho e não na palavra memória.
E a informação que é registrada por alguns instantes, questão de minutos, não é uma informação que vai ficar o dia inteiro necessariamente na tua memória. Ela é temporária, muito breve e serve para um propósito, para um trabalho. De novo, memória não é a melhor palavra, porque a gente vai pensar em memória de longo prazo, na memória da infância, em coisas que aconteceram há muito tempo, ou eventos mais emocionais, né? E não é esse o caso. Aliás, uma analogia recorrente é com a memória RAM do computador, em relação à memória de trabalho. E uma discussão mais aprofundada sobre memórias também envolve a parte fisiológica e biológica. Além delas, também há uma perspectiva mais cultural, social e histórica de memória. Não é esse o foco aqui, também não é a parte biológica. Recentemente eu recomendei no Instagram o livro Memória, do pesquisador já falecido Ivo Esquerdo. Ele estudava essa parte mais biológica de como as memórias são formadas. Tipos de memória podem ser, por exemplo, memória de longo prazo, de curto prazo, memória icônica, memória ecoica. Aí, para essas leituras, recomendo o livro do Ivo Esquerdo. Mas a memória de trabalho também é muito importante e ela tem sido bastante estudada em relação à leitura. Às vezes a gente não percebe, mas a leitura é um processo que demanda muito do nosso cérebro. Ler não é fútil, ler não é usual, não é banal para o cérebro. Como eu já falei, o cérebro não nasceu para ler, ele nasceu para aprender línguas. Então ler é um processo muito cansativo para o cérebro. E não significa que não vale a pena ler, né? Não vamos por esse lado, significa que demanda esforço, que a gente gasta bastante energia para fazer isso e usamos também bastante da memória de trabalho. Então vamos considerar a leitura com um cantinho especial no nosso coração. Ela é muito especial. E se eu for ler uma frase, por exemplo, sei lá, a casa da vizinha estava cheirando a pipoca. Primeiro eu identifico os traços das letras para saber que são letras e quais letras são essas. O meu cérebro já está tão acostumado que eu nem percebo mais isso. E chega a ser impossível não ler uma palavra quando eu passo os olhos por cima dela. Depois de eu perceber que um A é um A, aí eu percebo um C, um A, um S, e aí eu já tento completar com uma palavra bem frequente, casa. Aí eu chego no final da palavra casa e sim, confirmo que é essa. Mas eu já tô lendo D e A e em seguida eu percebo V, I, Z e eu talvez já comece a tentar prever que palavra é essa. E é vizinha. Sim, também é uma palavra bem conhecida. Então eu posso esperar depois disso um verbo. Ou não, né? Mas daí depende da frase. Mas aí eu vejo estava cheirando. Ok. Em seguida, é um verbo, em seguida eu leio a pipoca. Mas eu não posso esquecer que é a casa que estava cheirando a pipoca, não a vizinha. Eu tenho que manter a informação de cada palavra na mente enquanto eu decodifico e entendo a próxima palavra. Isso por toda a extensão da frase. Aí imagina num texto inteiro que tem todo um processo argumentativo em que cada parágrafo vai levar a outra ideia no fluxo argumentativo. Então, não apenas tu tem que decodificar todas essas palavras, manter as informações delas na mente para compreender uma frase, e essa frase tu também precisa manter na mente para manter as informações das frases anteriores para poder compreender um parágrafo, e assim por diante, até terminar a leitura do texto inteiro. É por isso que a leitura é uma habilidade de altíssimo nível cognitivo. Aí agora vamos voltar para o artigo da matéria do Olhar Digital. Esse estudo foi publicado agora em abril na revista Neurônio, e eu consegui acesso ao texto pelo portal de periódicos da CAPES. Antes de comentar diretamente o estudo,
a gente precisa falar de cérebro e neurônios. Vários estudos mais antigos mostram que algumas regiões do cérebro são mais especializadas para determinadas funções do que outras. Por exemplo, a parte de trás do cérebro, o córtex occipital, lida mais com informações visuais. A parte do topo da cabeça, o córtex parietal, lida com ações motoras e as sensações físicas. As áreas laterais, que são o córtex temporal, tem mais a ver com compreensão e audição. E a parte da frente, o córtex frontal, com atenção, controle e planejamento. E esse é um resumo muito superficial, tá? Além disso, estudos também viram que alguns neurônios específicos, então a célula, uma única célula, tem função de identificar algum traço visual em específico. Por exemplo, linhas verticais ou diagonais, horizontais, linhas curvas, ângulos. Então, quando um desses neurônios é ativado, é porque ele reconheceu a informação visual de uma linha reta vertical ou horizontal, etc., que estava na tua frente. Com isso em mente, nesse estudo sobre memória de trabalho, os pesquisadores convidaram pessoas, participantes, para irem dentro de uma máquina de ressonância magnética para fazer uma tarefa em que eles iam visualizar ou uma nuvem de pontinhos, e esses pontinhos se moviam em determinada direção, ou eles iam visualizar uma imagem com uma gradação de cores, indo de uma cor mais escura para uma cor mais clara e voltando para uma cor mais escura. Eu posso fazer um post no Instagram com essas imagens do estudo para facilitar a visualização. E também o que a máquina de ressonância magnética mostra são imagens de áreas do cérebro que estão recebendo mais oxigênio naquele momento. E a partir disso a gente conclui que, por ter mais oxigênio, elas estão mais ativadas. Essa ativação é registrada quando as pessoas estão fazendo a tarefa, mas também quando elas estão em repouso, quando elas não estão fazendo nada. Assim, a gente subtrai a ativação, e isso é estatisticamente falando, né? A gente subtrai a ativação cerebral que vem, sei lá, dos batimentos cardíacos, da respiração, das piscadas, espasmos musculares, para deixar só a ativação relativa à tarefa sendo realizada. Então, essa subtração acaba sendo também uma aproximação, ela não é 100% precisa. E o que os pesquisadores viram nas imagens da ressonância, que durante a tarefa, em que os participantes tinham que dizer em que direção os pontinhos estavam se movendo e qual era a orientação da gradação de cores, não foram apenas as áreas da visão no cérebro que foram ativadas. Várias áreas mais laterais e frontais se ativaram, especialmente no hemisfério esquerdo. Isso significa que a tarefa de memória de trabalho visual, porque estavam visualizando, não utiliza só áreas do córtex visual, mas também do parietal e frontal. Em outras palavras, as regiões do cérebro trabalham em rede, em conjunto. Aí, depois disso, os pesquisadores pegaram as informações de ativação de neurônios e fizeram no computador uma simulação dessa ativação com redes neurais. Estatisticamente, essa ativação pode ser representada de várias formas, por números e inclusive com gráficos. Quando eles fizeram esses gráficos, eles perceberam um padrão. Tanto a ativação das imagens com uma gradação de cores, quanto da nuvem de pontinhos, formavam o mesmo estilo de gráfico, o mesmo padrão no gráfico. Esses gráficos estavam mostrando linhas, no caso, uma linha em cada gráfico. E essa linha estava de acordo com a direção do movimento dos pontinhos e com a orientação da linha da gradação de cores. Isso significa que a informação das imagens que as pessoas viram foi resumida com uma linha, indicando direção e orientação. E isso faz bastante sentido com o conceito de memória de trabalho.
para manter a informação das imagens na mente, a memória de trabalho tentou resumir ao máximo essas imagens. Nesse caso, as linhas davam conta de representar as imagens, que eram de gradação de cores e de pontinhos se movendo em determinada direção. E ativação cerebral do processo de manter essa informação das imagens ativa na mente foi transformada em código quando os pesquisadores fizeram a simulação no computador. Esse código de ativação foi representado em forma de gráficos, e esses gráficos acabaram também mostrando as mesmas linhas como um elemento central de informação na memória de trabalho. Então, o cérebro tirou de todas aquelas imagens uma linha para ficar mais fácil de manter na mente, de segurar na mente por mais tempo. Eu vou sim deixar essas imagens num post para facilitar a visualização desses resultados. Aí eu recomendo, se possível, visualizar, olhar essas imagens enquanto eu tô explicando isso, e vai fazer mais sentido. Mas e o que isso muda na minha vida? Primeiro, isso ajuda a entender como o nosso cérebro funciona. Sabendo como ele funciona, nós podemos entender como ele age em outros momentos e situações, e podemos resolver quando há problemas de funcionamento. Por exemplo, recentemente eu fiz um post sobre afasias. Afasias são distúrbios da linguagem causados geralmente por lesões cerebrais. Quando a gente entende como o cérebro funciona, a gente pode prever quais vão ser os impactos de uma lesão e também propor soluções para resolver esse impacto, ou ao menos tentar amenizar. Quando a gente sabe como a memória de trabalho, que é algo muito usado no dia a dia, mesmo que a gente não note como ela funciona, a gente pode entender mais de tarefas e atividades que precisam da memória de trabalho, como a leitura. E isso tem implicações para diversas áreas, incluindo o ensino. Mas isso é conversa para outro momento. A conversa vai longe. Uma coisa que esse estudo me deixou pensando é que se a memória de trabalho visual resume as informações visuais a traços mais básicos, por exemplo, em vez de uma nuvem de pontinhos se movendo, apenas uma linha representando a direção do movimento, eu me pergunto se o mesmo aconteceria com a memória de trabalho verbal. Quando a gente está lendo, a gente usa a memória de trabalho, mas não é exatamente o mesmo processo, não é o mesmo processo da memória de trabalho visual. Se eu estou mantendo na mente a forma de uma palavra, o desenho da palavra, talvez eu use um processo mais visual, sim. Mas se eu estou mantendo o significado de uma palavra, a memória de trabalho também vai tentar resumir essa informação. Eu me pergunto como seria essa codificação para uma informação não visual. Porque para a informação visual, a gente sabe desses neurônios que estão ativados para traços específicos. Assim, é mais fácil de ver a conexão entre a ativação neuronal e esse código de memória de trabalho que eles falam no estudo. Como seria esse processo para a informação semântica, ou fonológica, ou sintática? Elas também seriam resumidas de forma parecida? Será que demandaria áreas parietais e frontais também? Eu fiquei pensando nisso agora porque eu acho tudo muito legal. Eu estudei memória de trabalho, compreensão de texto e leitura de palavras, que é o acesso lexical. Então eu gosto bastante dessa parte. Aí ficam alguns pensamentos da psicolinguística em relação ao estudo. Eu tentei ao máximo simplificar ele, porque algumas partes são bem densas, e eu consegui o acesso ao artigo pelo portal de periódicos da CAPES com o vínculo da universidade. Então eu imagino que seja tranquilo para outras pessoas com um vínculo universitário
acessarem também. Eu deixei a matéria da Olhar Digital na descrição do episódio e, como sempre, vou deixar no canal do Telegram também. Aliás, me conta lá no Telegram ou no Instagram o que tu achou desse episódio. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou, compartilha. Compartilhar conhecimento é uma parte central da ciência. E se você tem sugestões ou dúvidas, pode nos encontrar no Instagram, no Twitter e no Telegram.